E hoje vamos falar de The Wrong Project, que é um BL que eu não recomendo. Eu só tô fazendo esse vídeo porque eu perdi meu tempo lendo essa merda. E aí, pra criar conteúdo, eu estou criando, mas assim, já é o primeiro BL que eu não recomendo a ninguém ler essa merda. Vamos lá. A premissa dele. Nem vou falar nomes, tá? Vou chamar ele de Lourinho, que é o médico, e o de cabelo preto, que é o soldado. Ele é sargento, mas chama de soldado, que é mais fácil falar soldado que falando sargento. Num futuro aí, surgiu um vírus, tipo coronavírus, tá? Que mata as pessoas, taranã. Eu não lembro se esse vírus, ele é... como ele é transmitido, não lembro nem se teve isso. Só sei que existia um vírus matando as pessoas, foi muito rápido. O presidente morreu até. E aí, muita gente estava morrendo, e eles começaram a chamar pessoas para servirem de cobaia, enfim, de maneira forçada. E tá matando mais gente ainda, né? Porque não descobriram o antídoto. Passou 2 anos e não descobriram nada ainda. O soldadinho aí, ele trabalhava para a organização ROM, que é o nome do vírus também, tentando encontrar algum jeito para poder fazer o antídoto. Acabavam, né, matando algumas pessoas por aí que estavam doentes, por aí vai. E o doutorzinho estava tentando achar o antídoto. Só que assim, aí o soldado ele foge, depois é capturado. A gente não sabe para onde que ele foi, não sabe o que ele está fazendo, só sabe que ele foi capturado e é isso. Aí tem um outro sujeito que sim, serviu para nada. Um dos sujeitos serviu foi para poder fingir que interrogou o soldado, mostrar a peça dele no primeiro capítulo e mais nada. A história tem 5 capítulos onde eu li. É um amontoado de nada. De nada. É basicamente os dois na salinha lá. O soldado foi capturado, estava preso. O médico, né, papando o menino. Tinha tomado droga nele e papando o menino, né? Macetando o menino. É basicamente isso. É um ato forçado, tá? Então, assim, se tem algum tópico em relação a isso, não veja. Tanto que na primeira cena até sai sangue. Aí depois, né? Mas assim, basicamente é isso. É só o lourinho macetando o de cabelo preto. E aí o lourinho parece que ele gosta, mas não tem nada que justifique que ele de fato ele gosta. O soldado também, a gente não sabe se ele gosta, se ele não gosta. É esquisito. Parece que a pessoa só queria só fazer a cena de penetração. Porque foi só isso. Foram 5 capítulos que não desenvolveu a história, o enredo de fachada, né, que é o vírus. Não chegou a lugar nenhum, não tivemos a resolução do vírus, não tivemos a resolução do casal, se é que virou um casal, né, porque basicamente é só o lourinho que tava viciado no cabelo preto, mas o porquê a gente não entendeu ainda, nem vai, porque acabou a história. O outro cara que só mostrou, né, a peça no primeiro capítulo, depois voltou para não fazer nada. Esse aí tava drogado a história quase toda, então assim, não deu nada pra gente de informação. Eu não sei o que é essa história. Eu li com atenção, tentei entender e não entendi. E aí no final, eu vou contar o final porque eu não quero que você leia, tá? O lourinho solta o de cabelo preto e fala assim, me lembra com você? E não tem tipo a resposta se ele vai levar, se não vai levar. Não tem o porquê de fato o lourinho soltou depois de tanto tempo. Sim, dá a entender que o lourinho se apaixonou mesmo e aí vai soltar o cara. Mas se apaixonou pelo quê? Se eles não tinham diálogo? Pelo botãozinho? Porque era só isso, gente. A relação deles era só meter lança. Então assim, realmente foi uma história podre. Uma história sem nada, sem contexto. Foi só sexo, mais nada, gente. Podre, horrível. Assim, a gente gosta de ver o negócio, o hot e tal. Mas foi o hot pelo hot, com um plano de fundo e mais nada. E nem foi um hot bom, sabe? Assim, eles são bonitinhos. Foi desenhadinho, bonitinho o corpinho deles, e tal. Mas não tem uma conexão, não tem uma justificativa do porquê
estão fazendo isso. Parece só que o médico tava só com fome e queria comer. E foi isso. Mas nada. Gente, vazio. A história é vazia. A história podia ser tanta coisa. Ela foi vazia. Podre. Eu não recomendo. E eu já sei que a autora ou autor, acho que é uma autora, né? Essa história fez uma outra história. Já sei que eu não vou ler, porque essa aí foi uma merda, a outra também deve ser. Gente, horrível. Não leia, de verdade. Não leia. Eu só li porque eu achei a capa bonita. Me arrependi. E porque no sitezinho tava mostrando que era novo. Falei, vou ter uma novidade, né? Não vou trazer. Tá? Não leia isso. Podre. E eu detestei. Só tem coisa forçada, um background que não foi usado, não levou a lugar nenhum. E é isso. Acabou.